Irmãos, abre a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. João 14, versículo de 1 a 9. Quando à noite você estiver sozinho em casa, pronto para dormir, você pega, leia isso, porque Jesus estava pensando em você quando ele disse isso. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Jesus já tinha avisado os seus discípulos: olha, eu vou partir, eu vou para junto do Pai, eu vou deixar vocês. E que insegurança diante dessa notícia de que eles estariam sem o Mestre. Aí Jesus diz isso: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecidos, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Feche seus olhos agora. Vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu será para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amardes verdadeiro, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos trará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e será em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei.
Quero te amar mais, Senhor. 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 Senhor, que a Tua palavra seja um canal até o nosso coração, Senhor. A Tua graça chegue, Senhor. Coloca-nos, meu Pai, agora com entendimento interior, para que esta seja uma noite de revelação. Cerca este lugar, meu Pai, para que pelo Teu Santo Espírito a Tua verdade cresça em nós, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Irmãos, a palavra que é trazida hoje, em primeiríssimo lugar, nos lembra como é bom você estar perto de quem se ama, não é verdade? Como é bom você saber que Jesus está falando para a gente: olha, eu vou estar perto de vocês, não tenham dúvidas sobre isso, eu vou estar junto de vocês, não tenham medo. Os discípulos estavam receosos. Como é que eu vou fazer agora? A gente também tem experiências na nossa vida que nos revelam isso. Às vezes você está distante de sua casa. E aí você pergunta assim: como é que eu vou fazer agora? Jesus está falando para a gente: não tenha receio, porque maior é aquele que está junto de você do que aquele que está no mundo. Então a primeira coisa que eu percebo é essa lição de Deus. Deus me ama de forma muito especial. Segundo lugar, irmãos, eu preciso perceber que não se vive no passado e nem se vive do passado. Aquilo que passou, passou. Eu tenho um caminho a seguir. O que Jesus está colocando aqui à minha frente é exatamente um caminho. Ele está falando para mim assim: olha, eu sei que há um caminho a seguir. E eu preciso seguir. Nós não fomos chamados para estarmos aqui congelados. Tem muita gente que vive no passado. Tem muita gente que vive trazendo à memória coisas que viveu há muito tempo. Pessoas falam assim: ah, antigamente era melhor, antigamente era assim, antigamente era assado. Bobagem. Isso não alimenta ninguém. Ninguém vive no passado, você vive no presente. O passado é uma lembrança que você tem de coisas boas ou ruins que podem edificar você na sua escolha hoje. Mas você não pode ficar preso ao que já passou. E nem viver do passado, nem viver daquilo que você era. O cristão não precisa, ele não tem que viver daquilo que ele fez, ele tem que viver daqui para frente. Não tem que ficar triste: Senhor, o que vai acontecer agora? O que acontecer agora vai ser com a permissão de Deus na minha vida. Porque o presente é uma construção de um projeto, irmãos, que as coisas vão acontecendo na nossa vida, né? Então a gente às vezes fica inseguro em determinados momentos. Essa semana mesmo eu vi quando a Fábio e o Rodrigo publicaram lá que o Miguel ia começar a estudar, né? Eu me lembrei também que o Lucas e o Gabriel já passaram por isso. E eu me lembro que eu conversei com a diretora da escola e a diretora disse para mim assim: olha, as crianças se adaptam com tranquilidade. Só não pode é vir para cá uma pessoa que venha transmitir insegurança para a criança. Só não pode isso. Eu falei: não, tranquilidade. Aí a Jane foi, né? Aí ela chegou no dia, colocou o Lucas lá, falou assim: meu filho, fica com Deus, pode deixar que é um bom lugar, né? E aí começou a chorar.
Você imagina a criancinha olhando e fala assim, mamãe está chorando. Não devia eu também chorar? Então o Lucas passou um tempo enorme chorando por conta disso. Dificuldade de adaptação. Né? Tem que mostrar para a criança, olha, eu estou te deixando aqui, mas eu estou deixando você com as melhores garantias. Aí a criança fica emplomadinho, né? A mesma coisa Jesus fez com os discípulos. Eles estavam temendo, com medo, receosos. Jesus falou assim, não tenham medo, se vocês creem em Deus, creem também em mim. Eu e o Pai somos um. Eu vou para junto do Pai. E eu vou para o Pai porque eu tenho um projeto para a vida de vocês. É preciso ter um projeto na sua vida, irmãos. Esse projeto precisa começar de agora, do presente. Ele não começa do passado. As coisas que aconteceram, deixa para lá. Quantas coisas, se me lembro bem, na minha vida, eu gostaria de rever. Não dá mais. O máximo que eu posso fazer é aconselhar. Quando eu olho para a minha vida, eu falo assim, eu tenho vivido uma experiência tão próxima de Deus, uma experiência tão viva com o Senhor, que eu gostaria de ter vivido com 30 anos. Com 30 anos. Mas não dá. Eu estou com 56. Embora tenha essa aparência de 20, eu estou com 56. Vocês podem falar, porque realmente é espantoso. Concordo com vocês. Com muita sinceridade, às vezes a pessoa faz ginástica, viu? Mas faz ginástica, né? Não faz? Aí está com o punho todo. O Dalto também faz dieta, todo magrinho, bonitinho. Olha o pé. Irmão, viva o meu modo de viver, não é? Estou inteiraço, tá? Estou inteiraço. Geraldo, meu discípulo. Mas Jesus está com um projeto, Ele está dando um projeto para mim e para você. Está com um projeto. Então, quando você lê Apocalipse 19:9, a palavra diz assim, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Que bodas é essa que está lá em Apocalipse? São as bodas que Jesus está preparando para mim e para você. Ele não prometeu que ia preparar um lugar? Então essa é a boa notícia, Ele preparou um lugar. E mais, não só um lugar, mas Ele já preparou a cerimônia. Está tudo preparado. Então, existe um plano de Deus para a sua vida. Há um plano de Deus para você. Você não é fruto do acaso. Amém? Você não é fruto do acaso. Deus programou uma história para você. Se você vai seguir ou não, é uma escolha sua. É mais ou menos o que Jesus disse com relação ao filho pródigo. O pai construiu um reino onde o filho podia ter conforto, paz, tranquilidade. O que aconteceu? O filho escolheu mal. Jesus está nos contando essa história. O filho escolheu mal. Quando o filho chegou a cair em si, falou assim, na casa do meu pai eu tenho tudo. É essa consciência do nosso caminho que eu preciso ter hoje. Que casa é essa? É a casa que Jesus preparou para nós. E é uma realidade. É uma realidade. A gente não está trabalhando aqui com fábulas. A gente está trabalhando com um plano de Deus. A Bíblia é o plano de Deus para você. Amém? A Bíblia é o plano de Deus para você. A Bíblia, ela não foi feita para que você tenha conhecimento humano. Ela é palavra de poder, de vida, libertação, de tal maneira que você lê a Bíblia, a palavra dela vem e restaura o seu coração para que você tenha experiências com Deus vivo. O Deus que está falando nesta noite, o Deus que está interagindo com a gente. A Bíblia
é o plano de Deus para você. A maior parte dela pode ser resumida em 2 pontos: profecia sobre a vinda do Messias e a vitória do Messias para conquistar todos vocês. Essa é a história da Bíblia. A edificação de uma torre, de algo que pudesse nos dar exatamente entendimento que Jesus nos quer um dia junto com eles. Por isso que Jesus está falando aqui na palavra: eu vou preparar um lugar para vocês. Aqui, ó. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é o plano de Deus. Então, ele está dizendo assim: não tenham medo, porque já está tudo programado. Não tenham medo, porque está tudo planejado. Para você ter um plano, é preciso se preparar, ter um preparo, ter um estudo, ter desenvolvimento. Você precisa ter isso. No versículo 28, se você olhar aí comigo, diz assim: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Jesus está falando para mim e para você: escuta uma coisa, eu vou voltar. Para quê? Para que você creia que há um projeto de Deus para nós. Irmãos, se não houvesse ressurreição, se não houvesse restauração de vida, se não houvesse esse plano de Deus, nós seríamos os mais infelizes dos homens, porque nós estaríamos distantes daquilo que Deus quer fazer para nós. Tem um plano, e a sua vida não pode fugir desse plano. Por que é que a gente faz tantos planos e fracassa nas áreas espirituais? Porque a gente lida com a área espiritual como se ela fosse acessória. Eu faço muitos planos, eu faço muitos projetos, porque eu tenho que compreender qual é o processo da minha vida. Então, lá no tribunal, se eu vou desenvolver um projeto, eu tenho que analisar as etapas desse projeto, como é que eu vou estar presente, se eu não vou precisar estar presente, se eu vou ter que me preparar intelectualmente para aquilo. Essas coisas precisam estar muito claras para mim. Agora, se eu não fizer um plano, a coisa acontece e eu não tenho resposta. A minha vida espiritual precisa de um plano. E esse plano passa pela igreja. Por que a gente fracassa na vida espiritual? Porque a gente começa a responder ao mundo de uma forma privilegiada, de tal maneira que a gente não responde para a igreja. A igreja tem um plano para você. Não é? Toda igreja tem um plano. O que a igreja está dizendo para você? Você tem que ir escola dominical, você tem célula, você tem oração, intercessão, você tem reunião, você tem grupos, ministérios, etc. Por que a gente não cresce? Porque a gente não segue o plano. O projeto que Deus deixou, ele é perfeito. Né? A gente precisa aprender. Quando você lê Provérbios 6, alguém pode ler para mim? Provérbios 6, versículos 6 e 8, acho que eu não estou falhando na minha memória. Provérbios 6, versículos 6 e 8. Quem achar e tiver uma voz potente pode ler. Lê bem forte agora. Vai ter com a formiga, porque a formiga, ela tem um projeto de construção do formigueiro. Você sabe que uma coisa interessante, eu sempre pensei que aquela folhinha que a formiga carrega para o formigueiro fosse a comida dela. Sempre achei aquilo. Ela come folhinha. Eu sempre achei formiga come folhinha.
E aí eu descobri que formiga não come folhinha. Eu estava lendo isso, que aquilo ela leva lá para o formigueiro, né? E aquela folhinha ali dentro cria um fungo. Daquele fungo ela se alimenta. Falei, caramba, que coisa interessante. Né? Então, a formiguinha vai, pega aqui, pega a folhinha, vai levando aquele peso enorme, vai lá para dentro do formigueiro, deixa aquilo amontoado lá ali dentro, aquilo ali cria fungo, e ela se alimenta daquele fungo. Eu falei, gente, por que eu não soube isso antes? Né? Porque a minha professora devia ser muito ruim, porque não me ensinou, ou ela era muito ruim, ou era péssimo aluno, ou duas coisas ao mesmo tempo, que vem a ser uma grande tragédia na educação do Brasil, né? Mas tudo bem, né? Deus tem um plano e não esconde esse plano de nós. O que Jesus está dizendo aqui, ele está dizendo para que você consiga visualizar para onde você está caminhando. Eu posso dizer hoje que eu sei exatamente o que vai acontecer na vida do Miguel. Pequenininho daquele jeito, eu posso dizer que ele um dia vai estar no céu comigo, amém? Glória a Deus. Porque Jesus me revelou isso. O que Jesus está dizendo para mim e para você hoje é exatamente isso. Olha, eu vou preparar um lugar para vocês. E um lugar que seja confortável. E quando Jesus fala na passagem aqui de morada, né? Uma morada, na verdade, morada quer dizer habitação de Deus. Ele vai preparar um lugar onde eu esteja junto de Deus. Ele não está dizendo que vai construir um castelo para mim. Ele vai construir para mim um estado perfeito de quem está com Deus. Então, a palavra morada que Jesus usou, na verdade, é monai. Monai quer dizer habitar com o poderoso. Então, quando Jesus falou isso, ele falou assim, escuta uma coisa, fica tranquilo, porque eu vou preparar um lugar para vocês em que vocês vão habitar com o poderoso. Para que onde eu esteja, vocês estejam, porque ele e o Pai é um. Então, a tranquilidade que eu tenho hoje é saber que Jesus está exatamente fazendo aquilo. Gente, essa água de coco não é por nada não. É maravilhosa. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Para quem estiver ouvindo ali, ter uma impressão boa aqui da igreja. Né? Querem água de coco? Então, irmãos, quando você lê a passagem, você vai perceber exatamente que a intenção de Deus é estar perto da gente. Deus é um Deus de perto. O complicador da questão vem a ser o ser humano, porque nós construímos rituais complexos para chegar até Deus. Nós construímos algo muito complicado para explicar Deus. E aí a nossa teologia vai dando um desenho de Deus que é diferente daquilo que Deus tem para si mesmo. E João, ele vai falar assim, Deus é amor. Pedro vai falar a mesma coisa. Deus vai falar, Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama você e a mim e quer ter você perto, né? E aí Jesus fala assim, para que onde eu estiver vocês estejam. Porque Jesus é Emanuel, é aquele que está próximo, aquele que está perto. Por que, pastor, me parece tão distante? Porque você não dá tempo para Deus. Você não dá prioridade para Deus. Você não abre o seu coração para deixar Deus habitar em você. Porque esse joguinho que nós vamos fazer com Deus, ele é perfeito. Agora Deus habita em nós. Mas vai chegar um dia em que nós vamos habitar em Deus. Essa é a morada que Jesus está preparando. Percebe? Então, as pessoas estão cultivando um tipo de igreja que ela é uma igreja muito mundana. Perdoa falar isso. Muito mundana. Por quê? Porque está em conformidade ao mundo. A gente, quando vem à igreja,
a gente está doido para ser atendido nas nossas expectativas. Mas aí o que acontece? Nós, na verdade, nos decepcionamos porque nós achamos que Deus não está respondendo às nossas petições. Não é que não esteja respondendo, é porque as nossas petições estão distantes daquilo que Deus quer. Irmãos, Jesus, quando ele é profetizado em Isaías, Isaías escreve sobre Jesus 700 anos antes. 700 anos antes. Isso quer dizer que Isaías conseguiu profetizar sobre a vinda do Messias. Se eu tenho 56, você imagina o que são 700 anos antes. Então, quando você pega Isaías 7,13, a palavra diz assim: pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Agora é Deus conosco, né? Então, eu preciso compreender essa palavra como um chamado à moradia. Hoje eu tenho que ter decisões na minha vida que vão me levar a compreender aquilo que vai acontecer. Por que há tanto cristão hoje supersticioso? Por que há tanto cristão hoje fraco, acovardado, preguiçoso? Porque não compreendeu ainda o seu chamado. Não compreendeu. Jesus está falando, olha, não se turbe o teu coração, porque eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E aquilo que eu estou dizendo para você, eu estou dizendo para que você esteja preparado. Lá no versículo 29 ele fala isso. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Para que você tenha fé. Então o que Jesus está colocando para a gente é que haverá uma série de eventos que vão nos anunciar o reino de Deus da forma como Jesus preparou para nós. Mas nós estamos cuidando das nossas coisas. Nós estamos preocupados com aquilo que nós temos que fazer. Nós estamos cada um trazendo o alimento para as nossas casas, mas é o alimento do dia a dia. Eu olho as pessoas, irmãos. Que evangelho nós estamos pregando para as pessoas? Então, eu preciso perceber a palavra de Jesus transmitida hoje para o meu coração. Nós estamos aqui, nós só estamos aqui porque nós somos emissários do Rei. Há algo que você precisa anunciar para as pessoas. E eu me alegro que a gente esteja aqui em família. Eu me alegro que a gente esteja aqui juntos, unidos. Mas há algo que eu preciso fazer na minha vida. Há algo que eu preciso desenvolver para que eu possa compreender. Mateus 24, 30, a palavra diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esse é o anúncio do reino. Esse é o anúncio do reino. Eu não tenho temor nisso, mas a palavra diz que todas as tribos da terra se lamentarão. Aqueles que fazem parte dessas tribos vão ficar assustados, vão temer, vão querer voltar, vão querer mudar, vão querer fazer de novo, e não vai ter tempo. Infelizmente não vai ter tempo. O que eu quero ter no meu coração é a certeza de que muitos estarão junto com Jesus, porque eu anunciei o evangelho do reino. Percebe isso? A paz vem da certeza de ter cumprido a missão que me foi dada. A paz vem da certeza de eu ter compreendido aquilo que Jesus estava falando para mim. O que é que ocupa o meu pensamento hoje? 80% são as minhas preocupações com o dia a dia. 80%, se não mais. E por que eu tenho esse fastio, esse cansaço com as coisas espirituais? Porque eu sou criança ainda, eu sou infantil.
Eu preciso desenvolver uma maturidade espiritual para que eu compreenda essa palavra. Porque, irmãos, pode acontecer agora. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Ó, a palavra que está aqui, anotada, Mateus 24, 27, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vou dar um exemplo dramático. Se hoje a gente ouvisse um barulho, eu não sei como que vai ser, mas eu tenho a impressão que a visão do Altíssimo vai atravessar tudo o que tiver forma. Você vai olhar aqui, você vai ver. Todos verão. Você sabe o que eu vou falar duas coisas quando eu olhar Jesus. Duas coisas. Uma vai ser: glória a Deus, me apanhou no púlpito. Melhor coisa do mundo. Não é? Glória a Deus, me apanhou no púlpito. Mas a segunda coisa, eu vou falar assim: meu Deus, e o meu irmão? Está percebendo o drama? Quando eu falar assim: meu Deus, e o meu irmão, e o meu primo, e o meu colega. Porque daí não tem volta. Por isso que a gente está pregando o reino. Por isso que a gente não está pregando prosperidade. Por isso que a gente não está preocupado se você vai ter um aumento no seu emprego. Por isso que a gente não está pregando que você, na verdade, vai ter um carro, vai ter uma casa, um apartamento. Há 30 anos atrás, eu estava numa igreja evangélica e um profeta de Deus virou para um rapaz e falou assim: você fica de pé. Ele ficou de pé. Olha, você vai ter 5 filhos, glória a Deus. E você vai ter um carro importado, glória a Deus. Você vai morar no apartamento, não é apartamento de 2 quartos, não. Vai ser um apartamento de 3 quartos. Ele teve 3 filhos, irmãos, 3 filhos. Um dia eu encontrei com ele e falei assim: Dudu, não vai tentar o 5º não, para ver se chega o apartamento? Né? Não chegou o apartamento, não chegou o carro. Sabe por quê? Deus não se importa quantos carros você tem. Deus se importa se o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Esse é o evangelho do reino. O que as multidões estão clamando, estão pedindo? Estão pedindo que o Senhor faça o que eles querem. O que Jesus está falando para mim? Que a gente faça o que Ele quer. Né? Quando Jesus fala com Tomé, fala assim: você creu porque você viu? Mas eu vou falar para você: felizes, bem-aventurados, nós estamos estudando as bem-aventuranças, essa é uma: bem-aventurados aqueles que crerão sem ter vistos. Por isso que esse pastor aqui prega para você sobre as coisas do reino com a certeza de que não vejo hoje, mas verei. Fala assim comigo: verei. Fala comigo: verei junto com o pastor. Isso. Nós vamos estar na glória, irmãos. Eu vou olhar para o lado e vou gritar: irmã Cíntia, trouxe o bolo, né? Lugar de alegria, de gozo, de prazer, de vontade de se expandir. Por isso que o nosso corpo não suportaria o reino de Deus, por isso que os corpos serão glorificados. Por isso que a palavra de Jesus está falando para a gente: pensa agora. Pensa no seu irmão agora, pensa no seu filho agora, pensa na sua esposa agora. O plano de Deus está escrito aqui. O projeto de Deus para a vida de cada um de nós está escrito aqui. Nenhum de nós é apenas carne. Você habita neste reino agora, mas é por um tempo. Mas Jesus foi preparar um lugar. Compreenda no teu coração que todo esforço que você fizer, você está dentro do plano de Deus. Por isso que o pastor fica
Por favor, venha à escola dominical. Por favor, venha à intercessão. Venha à reunião. Participe das coisas da igreja. Venha, dê a sua contribuição. Sabe por quê? Eu preciso chegar no céu sabendo que o meu coração vai diante de Deus e vai falar assim: Deus, eu fiz tudo aquilo que foi possível fazer. Amém? Tudo que é possível. Todo lugar, eu quero pensar, Deus está nesse projeto. Eu estou orando por uma pessoa desse condomínio aqui, porque faz parte do projeto da célula. Ontem, nós encontramos com um casal, eles entraram, estavam indo exatamente para o meu bloco. Eu entrei, eles perguntaram, eles falaram: nós vamos visitar fulano de tal. É a mesma pessoa por quem eu estou orando, presta atenção. Presta atenção. Aí ela virou para mim e falou: nós vamos lá fazer uma visita. E eu falei: vocês são evangélicos? Ela falou: nós somos evangélicos. Nós somos da igreja metodista wesleyana. Nós estivemos conhecendo ela e nós estamos orando por elas. Eu falei: eu também estou orando por ela. Ou seja, Deus está atendendo a oração que eu estou fazendo. Deus está movimentando. Creia, a oração que você não faz não produz efeito. Ore a Deus. Peça, clame, levante e fale: eu sou valente de Deus. Porque de uma hora para outra vai acontecer. E o que me alegra, irmãos, é que Deus não fez isso só para mim. Tá? Deus não fez isso, é só para o pastor Francisco. Não. Ele fez para todo aquele que crê que Jesus é o Senhor. É isso que a palavra está dizendo. Então, o que eu preciso fazer se eu encontro com o Marcos ali na rua, ele é meu amigo, eu estou com ele, o que eu vou fazer? Cara, uma hora dessa, vamos sentar que eu preciso conversar com você. Esse é o meu papel. Eu estava viajando de barcas com uma pessoa e comecei a falar com ela. Eu a conheço, comecei a falar com ela sobre Jesus. Ela virou para mim e falou assim: engraçado, eu estou indo agora lá para aquele shopping, não é o Plaza não, o outro, que eu não sei nem o nome, Pay Market. Ela virou para mim e falou assim: porque eu tenho uma pessoa que falou que quer conversar comigo sobre as coisas de um livro que ela me emprestou. Falei: é mesmo? É, mas eu tenho a impressão que eu não vou lá não. Falei: é, porque você está falando umas coisas que estão me iluminando aqui o entendimento, porque o livro, ela pegou o livro, é um livro sobre reencarnação. Aí eu, que não sou bobo nem nada, falei: eu estou aqui porque Deus me mandou, não é não? Vou mergulhar nesse mar e vamos falar com ela. Conversei, atravessei, ela olhou o livro e falou: se não fosse dela eu jogava fora, mas eu vou lá devolver e vou para casa. Eu falei: faz melhor assim. Presta atenção, tem espíritas sentando com pessoa em lanchonete, pagando pizza para falar da sua doutrina. Doutrina de demônio, de engano. O que é pior nisso não é que eles falem, o pior é que eu me cale. Jesus está falando para mim: olha, eu tenho amor por vocês, vocês são um povo, você é um povo vitorioso. Você é um povo vitorioso. Eu só vejo gente vitoriosa nessa igreja, amém? Eu só vejo, Deus está reunindo um pessoal vitorioso nessa igreja. Está trabalhando na vida de uns, está trabalhando na vida de outros, está fortalecendo o entendimento de alguns, está me falando ao coração: cuida desse povo que é povo eleito, é povo que eu estou cuidando. Então eu estou com gente aqui de tenacidade, de consciência, de perfeita visão, acorda para as coisas de Deus. Palavra para a gente encerrar.
Mateus 24, 42 a 46. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, que ele prometeu que vai voltar. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Irmãos, eu quero, quando o Senhor voltar, poder me lembrar das pessoas e falar assim: eu avisei. Eu quero, quando o Senhor voltar, falar assim: eu avisei, porque é uma realidade, irmãos. Eu às vezes brinco com vocês, eu no meu tempo de escola, eu nunca estudei sobre tsunami. Essa palavra para mim era desconhecida, nunca ouvi. Coisas que eu aprendi na escola e que hoje não são realidades. Tsunami, terremoto no Brasil, tufão no Brasil. A minha escola, a professora falava assim: nós não temos isso no Brasil. E ela dava justificativas perfeitamente geográficas, etc. E eu vejo que as guerras estão invadindo. Eu sei que sempre houve guerras, mas não com o caráter dessas que estão acontecendo. Estou vendo as pessoas sendo arrastadas, tragédias, fome, desgraças, e nós aqui reunidos. Eu estou trazendo essa palavra porque Jesus falou para mim: traz para o meu povo essa palavra para que eles estejam certos de que há sobre eles uma missão, um plano, um projeto. Eu preciso que você tenha clareza disso. Preciso que você tenha clareza disso. Deus ama você. Deus ama você. Nós estamos interligados. Domingo passado, quando eu falei sobre o jardim, irmãos, lá em Itaperuna, minha mãe falou comigo. Hoje eu fui lá na Bethesda e a pregação foi sobre o jardim de Deus. A mesma pregação, porque é o mesmo Deus que está falando em todos os lugares. Prepara. Deus está preparando você. Então, no seu coração, irmãos, eu sei que você tem aflição, tem dificuldades, problemas, cada um de nós com problemas terríveis, ansiedades. Se você não tem ansiedade, não tem problema, depois você me conta essa história, né? Mas eu tenho a impressão que eu estou aqui diante de uma gente que vive os dramas parecidos. E eu tenho agradecido a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm se mantido fiéis e exemplares. Mas não basta. Não basta. É preciso que você entenda aquilo que Deus quer fazer na sua vida e dê o passo. Dê o passo. Há um plano de Deus para você e é isso que ele está falando aqui, ó. Jesus contou toda a historinha. Toda a historinha. Uma vez a pessoa falou para mim assim: pastor, por que você não é a favor da maçonaria? Eu falei: mas eu não sou a favor da maçonaria nem contra. Eu ignoro a maçonaria, eu tenho tanto problema para anunciar Jesus que eu não vou parar para pensar em maçonaria. Mas só poderia me dar uma opinião? Sim. A opinião que eu te dou é que nada que é secreto pode ser bom. Não se cria uma boa casa para esconder dentro do mato. Você cria para que as pessoas conheçam. Tudo que Jesus faz, ele revelou para nós. Né? Você não vai chegar a um determinado ponto da sua história e falar assim: eu não sabia. Jesus está falando aqui, ó. Você tem problema? Quem tem problema, levanta a mão assim. Só quem tem problema, irmão. Se não tem, não levanta não, hein? Tem levanta até duas, né? Dá para levantar o pé, né? Mas Jesus está falando para a gente através dessa palavra: não se aflija, não se turbe o vosso coração.
Creia em Deus e creia em mim. Eu estou preparando um lugar para você. E Ele está conservando você. Há muitas coisas que vão acontecer na sua casa e que você hoje nem imagina. Para te falar a verdade, você até duvida, mas vão acontecer. Porque nós somos igreja do Senhor, não é... Olha, presta atenção. Nós somos igreja do Senhor não para adorar o Senhor. Adorar ao Senhor eu adoro enquanto pessoa. Eu sou igreja do Senhor para anunciar o tempo da volta do Senhor. O evangelho do Senhor tem que ser anunciado às nações, para que eu possa viver em comunhão. E é muito bom, irmão, é muito bom você poder participar de uma reunião na casa, conversar com as pessoas, vir da escola dominical e estar em comunhão com os irmãos, participar do radar, chegar no radar, toda a juventude ali, você perceber, eu bebo das águas da fonte de Deus através do contato com as pessoas. Creia em Deus, tenha certeza de que Deus ama você, e você tem a vitória na sua mão. Você vai trazer vitória para a vida de muita gente. Aquilo que eu decidi um dia, trouxe vitória para muita gente. Um dia o Senhor mudou a minha vida e me mandou trabalhar na seara. Quantas pessoas não foram alcançadas pela minha decisão de servir ao Senhor? Quantas pessoas você não vai trazer para Jesus? E não é para a igreja, é trazer para Jesus. É trazer para Jesus. Vou te falar uma coisa que me marcou muito a minha vida de convertido. Eu era professor universitário, eu vivia num meio de muita gente. Quando eu me converti e eu comecei a ter consciência dessa palavra, eu olhei com tristeza as pessoas que vinham falar comigo e falavam assim: soube que o irmão aceitou Jesus, glória a Deus. Deixa eu te falar, eu sou crente também. E eu olhava e falava assim: miserável, vagabunda, porque eu ia para o inferno e você não ia falar nada. Amém? Essa é a verdade, irmãos. Pessoas que viviam comigo e não falavam de Jesus para mim. Pessoas que estavam caminhando e viam, eu estava com bebida, cigarro, vícios, estava ali achando que as respostas a filosofia me daria, que a literatura traria, pessoas que se omitiam na verdade que Deus deu para elas. Por quê? Por que que eu, na verdade, me omito diante de algo que eu estou vendo pela palavra? Jesus estava falando para os discípulos assim: olha, vocês podem ter certeza que eu vou para o Pai, preparar um lugar para você, glória a Deus, e eu vou voltar. E eu vou voltar. Por que que eu continuo ainda ignorando essa verdade que Jesus está colocando aqui? Olha, eu estou falando isso para vocês, para que quando aconteça, vocês possam crer. Qual é o papel, pastor, que eu tenho que fazer? Seja de Jesus. Seja de Jesus. Levante a cabeça e fala assim: eu sou de Jesus. Eu não posso me deter diante das coisas que são impeditivas do meu agir. Eu pego, olha, a Luísa está fazendo psicologia. Quantos malucos vão passar por ela? Quantos doidos? Para que ela possa olhar e falar assim: o meu convencimento vem da palavra de Deus. Muita gente. Quantas pessoas vão passar por essa turminha aí que fez medicina? E eu glorifico a Deus, porque tem se mantido fiéis. Quantas vezes a nossa fé vai ser desafiada diante de pessoas que estão no mundo, que vão rir e falar: para com isso. Eu ainda me lembro do riso das pessoas na minha sala, quando eu falei: por que você não cola? Porque é pecado. 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 Pessoas que vão olhar para mim e falar assim: você é crente, você é de Jesus, mas a sua vida está prejudicada. Não seria a hora de você largar isso tudo porque está dando bobeira.
Não foi a mesma coisa que falaram para Jesus? Salva-te a ti mesmo. Esse não é um desafio que vem para a minha vida, e eu quero chegar e falar, olha, eu quero anunciar a vocês que eu sou de Jesus. Eu não me pertenço. Eu compreendo o que Deus está fazendo. Eu compreendo para onde eu estou indo. E esse projeto de Deus, eu quero realizar junto com vocês. Você pode dizer amém? Quero realizar. Nós vamos ser geração de multidões aqui nesse lugar. Nós vamos ser geração de multidões, porque nós estamos fazendo o que é correto diante de Deus. Nós estamos deixando nascer uma semente do reino no nosso coração, que não vem do desejo de agradar a mim mesmo, vem da certeza de que Deus pede para mim uma resposta de coerência. Resposta de coerência. Eu falar, eu preciso ser de uma vez por todas de Jesus, porque meio termo não dá. Eu preciso olhar e falar assim, eu quero servir a Jesus, eu quero levar a paz para o coração. Irmãos, são tantas as pessoas que necessitam do anúncio do reino, de ver, tanto no país, com tantas tragédias, com tantas misérias, eu preciso ser luz no mundo. Eu preciso exercitar a minha capacidade de fazer algo pelas pessoas. E às vezes você entristece. Porque as pessoas vão se aniquilando na fé. Como se tivessem assim, olha, é absolutamente suficiente o que eu já faço. Já vou à igreja, tá bom, não tá não. Eu preciso dar o passo. Eu preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça, mesmo na contracultura do mundo, e sobretudo por ela. Não é pela igreja denominacional, não é por nenhuma doutrina de homens, é por aquilo que Deus fez, pela certeza que é, irmãos, que resposta que nós temos? Se as coisas que eu tenho hoje, mal o dia amanhece e se transformam. Então eu preciso me apegar ao Senhor, eu preciso aprender a me esforçar mais. Me esforçar mais. Ninguém disse que seria fácil. Então, hoje, eu queria que você saísse daqui alegre e falasse assim, poxa vida, Deus me ama e não há coisa melhor no mundo. Quando eu leio essa palavra, falo assim, olha, não se turbe o vosso coração. Eu dou vontade de botar a mão em cada ombro de pessoa e o pessoal não fica ansioso. Botar no ombro assim do Igor e falar, Igor, não fica ansioso, Deus sabe. Chegar para Thaísa e falar, Thaísa, Deus ama você muito. Chegar para Ana Ercília e falar assim, fica tranquila. O facão não é, ele é de paz. Né? Fica tranquilo. Porque bom é servir o Senhor neste lugar, amém? Eu vou pedir ao Geraldo, ao ministério que vem aqui. Vamos orar. Agradecendo ao Senhor. Quem pode deter aqueles que estão correndo em direção a Jesus? Ninguém. Quem pode separar aquilo que Deus uniu? Quem pode impedir aquilo que Deus abriu? Essa torrente profética que sai desse altar, ela vai terminar lá na glória, no céu. E cada um de nós tem no seu coração a certeza de que Jesus está usando você. Está usando você. Amém? Se esforce, contribua, dê a sua parte,
Faça a sua parte. Alguém vai te agradecer um dia. Alguém vai, eu tenho certeza disso. Quando a gente estiver na glória, multidões serão chamadas pelo nome de Jesus, porque você foi fiel ao Senhor. Amém?